Olá pessoal, vamos lá para um pouco mais de informação sobre o Covid-19, sobre o coronavírus, tá? Nesse vídeo eu quero falar um pouco mais sobre os sintomas do Covid-19, como é que você pode saber se você tem chance de ter pego ele ou não e como esses sintomas se diferem também do resfriado comum e da gripe comum. Quando a gente tem informação, a gente tenta controlar um pouco melhor o medo e ter um pouco mais de confiança nas coisas, né? Então acho que falta informação por aí. Tá todo mundo com medo do vírus, né? Os hospitais estão com uma demanda gigantesca, todo mundo aí recomenda que a gente fique em casa, se isole e tudo mais para proteger os hospitais, mas eu acho que ninguém fala o suficiente em como identificar os sintomas dessa doença para saber se as pessoas podem se acalmar ou se elas devem de fato procurar um hospital. Então nesse vídeo eu quero te explicar os sintomas comuns já documentados para você saber se você tem chance de ter o Covid-19 ou se você pode ficar tranquilo, tá? Por favor, espalhe este vídeo, marque outras pessoas aí, porque tem muito pouca informação nesse sentido e a gente precisa mesmo ajudar a controlar o medo e também ajudar os hospitais criando somente a demanda que é necessária para eles atenderem quem precisa e não um monte de gente que simplesmente está com medo, com falta de informação, certo? Eu vou usar como fonte de informação aqui os órgãos oficiais da Organização Mundial da Saúde e também do Centro de Controle de Doenças americano, tá? Eu incentivo todo mundo a depois olhar esses órgãos e dar uma olhadinha por si só nos sintomas e tudo mais, mas eu vou organizar tudo rapidamente aqui para você pelo menos pegar os dados principais e saber o que mais importa. Maravilha? Então vamos lá, é fato, tá? Que a grande maioria aí dos casos é categorizado como ameno e não requer internação em hospital, ok? Na verdade, se a gente olhar os dados atuais, todos os dados confirmados atualmente, 94% dos casos são casos amenos, que não requer internação. Maravilha? Apenas 6 casos são qualificados aqui como severos ou críticos e que precisam de internação. Então é a ínfima minoria, ok? O ciclo da doença parece durar em torno de 2 semanas na grande maioria dos casos, ok? Basicamente isso. O objetivo nosso, como eu falei no meu vídeo anterior aqui, é poupar os hospitais, deixar eles ajudar quem precisa, né? Não atrapalhar eles com suspeitas que a gente poderia resolver em casa. Esse é o meu objetivo com esse vídeo aqui. Vamos lá. As pessoas com mais risco, a gente já sabe que são pessoas com 60 anos ou mais, principalmente com a saúde já impactada por outras condições existentes de saúde, como problemas cardíacos, diabetes, hipertensão, etc. Pessoas que estão com o sistema imunológico já impactado são mais vulneráveis ao Covid-19 e mais vulneráveis a qualquer tipo de ofensa à saúde, certo? Então vamos lá. Sintoma. O coronavírus, a infecção do coronavírus ataca principalmente o quê? Os pulmões. Ataca o pulmão, ok? Então, os sintomas principais vão ser referentes ao pulmão, os sintomas relacionados ao sistema respiratório, tá? E os principais sintomas que as pessoas notam, que está documentado que as pessoas notam, são febre. Na grande maioria dos casos, quase todo mundo tem febre e também uma tosse seca. Não aquela tosse cheia de pigarro, mas uma tosse seca. E também uma respiração curta, uma respiração rasa. Mais comumente, eles dizem que começa com uma febre, talvez uma fadiga muscular, uma sensação de fadiga, uma dor muscular, mas a tosse seca também, ok? E depois de uma semana pode desenvolver para uma respiração rasa, uma respiração mais leve, como eu falei também, tá? Então basicamente os 3 principais sintomas são, né, febre, febre, a tosse seca e essa respiração rasa. Esses são basicamente os 3 sinais em particular do Covid-19 que se diferem bastante aí do resfriado comum, por exemplo, ou uma gripe comum, ok? De acordo com o Centro de Controle de Doenças americano, esses são, como eu falei, os principais 3 sintomas aí, e as pessoas devem procurar um hospital em caso elas desenvolvam problemas mais graves, sintomas mais graves, como por exemplo, dificuldade para respirar, dor persistente ou pressão no peito, sensação de confusão mental ou dificuldade em ficar alerta, né? E lábios ou rosto azul, né? Perder a descoloração da pele. Então vamos lá, febre, tosse seca, sem aquele pigarro todo e também a dificuldade de respirar são sinais clássicos aí que parece ser do Covid-19. Agora, como esses sintomas se diferem um pouco dos problemas muito mais comuns
do resfriado normal e também da gripe normal, ok? Vamos lá. No Covid-19, espirrar não é algo comum, ok? Então não é comum espirrar. O que é muito comum no resfriado, você espirra bastante. A gripe de verdade, por exemplo, também não é comum você espirrar, é mais no resfriado. Então, tanto a gripe normal como o Covid-19, espirrar não é algo muito normal. Então, se você está espirrando um monte aí, talvez não seja, ok? A febre é muito comum tanto na gripe quanto no Covid-19, mas não é mais raro no caso resfriado. A tosse seca é comum no Covid-19 e na gripe normal também. Essa dificuldade, a respiração rasa, a respiração curta, é comum no Covid-19 e não é comum no resfriado e não é comum na gripe. Então essa é uma coisa particular dele, ok? Aí outras coisas, vamos ver o que mais. O nariz escorrendo é raro no Covid-19 e é comum no resfriado normal e mais comum também numa gripe normal. Então, no caso do Covid-19 é mais raro. Então, você consegue ver algumas diferenças em sintomas entre o Covid-19 e a gripe normal e o resfriado normal, que tem muito mais incidência no mundo, né? Então, você consegue saber se você tem chance ou não de ter isso aí. Um comentário sobre máscaras, pessoal. Tem muita gente que usa máscara achando que isso vai proteger as pessoas. A máscara cirúrgica normal, é fato que ela não protege ninguém de ser infectado pelo vírus. Ela serve basicamente para uso cirúrgico, né? Para evitar que através da saliva você contamine o paciente, ou que pessoas já infectadas diminui a chance de infectar mais pessoas, justamente por evitar que partículas saiam da boca dessas pessoas. Então, se você usa máscara cirúrgica para evitar ser infectado, isso não é embasado em ciência, simplesmente não funciona, ok? Isso que estão dizendo por aí. E eu tendo a confiar nisso também, faz muito sentido, né? Então vamos lá, os sintomas, 3 sintomas clássicos do Covid-19 para você prestar atenção: febre, basicamente em todos os casos, também uma fadiga muscular, dor muscular, mas uma tosse seca e também dificuldade em respirar, uma respiração rasa, uma respiração rápida, dificuldade em respirar, ok? São 3 sintomas clássicos. Então ficar espirrando com o nariz correndo, isso é um resfriado comum, tá? Isso que tem a mostrar esse dado para você diferenciar as coisas. Às vezes está com um resfriado comum ou uma gripe normal, você fica em pânico achando que tem o Covid-19, você vai no hospital só para te dizerem que você não tem, mas você já ocupou o tempo deles, ocupou o tempo, assustou outras pessoas, assustou você mesmo, né? Então informação ajuda, informação dá poder. O que fazer nesse ponto? Siga as orientações oficiais, né, até essa onda passar, né? O mundo inteiro só fala nisso agora. Caso você desenvolver esses sintomas que eu apresentei, né, apresentados por esses órgãos oficiais, procure ajuda e lembre-se, as chances são muito maiores, né, de você pegar uma gripe ou um resfriado normal do que o Covid-19, ok? Tente diferenciar as coisas. Assim, a gente ajuda quem precisa, né? A gente mantém o medo sob controle também, a gente mantém a cabeça calma, porque você entende o que está acontecendo, e aí também mantém os hospitais trabalhando como deve. Maravilha? Então esses são os sintomas, pessoal. Por favor, me ajude a espalhar esse vídeo, trazer esse conhecimento para as pessoas, para a gente começar a colocar um pouco de sobriedade nesse pânico todo. Espero que tenha sido útil. Eu fico por aqui. Se cuida.